Quando você chega no final da caminhada, no final da peregrinação em Santiago de Compostela, aí você fica pensando, o que eu vou fazer? O que tem para ver em Santiago? A gente sabe que tem a catedral, e o que tem mais? É sobre isso que a gente vai falar um pouco aí nesse vídeo. Então, eu sou Henrique Aguiar e nesse canal a gente conversa sobre o caminho de Santiago. É interessante que durante toda a caminhada você fica pensando em chegar em Santiago, fica naquela expectativa de chegar no final da sua peregrinação. Mas e chegando em Santiago? A gente sempre lembra, tem a catedral, que é um ponto inicial, tem a missa do peregrino, mas o que tem mais para ver em Santiago? Tem alguma curiosidade interessante de Santiago? Tem alguma coisa a mais para a gente fazer lá? Então vou mostrar nesse vídeo algumas coisas que a gente pode fazer. O ideal é que você reserve pelo menos aí uns 2 dias, 2 a 3 dias, para ficar em Santiago, tá? Por quê? Você reservando esse tempo, você consegue ver várias coisas. Eu, por exemplo, eu ia ficar 4 dias em Santiago, mas por conta até do grupo que a gente acabou formando no caminho, a gente acabou ficando um dia a mais em Burgos e um dia a mais em León. Então, esses 4 dias, para mim, viraram 2. Eu até consegui mudar um pouco ali a data, né? Consegui mudar a reserva, tudo. Mas eu só fiquei com 2 dias lá. Então, um dia eu reservei, a gente chegou por volta de meio-dia em Santiago, eu reservei a tarde ali para ver a gente assistiu a missa, viu algumas coisas ali, rodou, jantou, conheceu alguma coisa da gastronomia ali de Santiago, mas no outro dia a gente foi para Finisterre. Por quê? Era uma coisa que eu queria ir mesmo, já estava no meu planejamento um dia em Finisterre, até para você ver ali o Marco Zero de Finisterre, ver Múrcia, ver o farol de Finisterre, que é um aspecto muito interessante. E aí eu acabei ficando restrito. Os meus amigos conseguiram ficar mais tempo lá, então conseguiram ver alguma dessas curiosidades que a gente vai conversar nesse vídeo. Então vou compartilhar a tela para ficar mais fácil para a gente conversar. Então, Santiago de Compostela. Então, a origem do nome, né? A primeira coisa que a gente tem que, já até falei em vários vídeos aqui, ele vem do latim Campus Stellae, né? Que significa campo de estrelas, que vem da história de que o eremita Pelaio, né, ele seguiu uma estrela até encontrar os restos do apóstolo Tiago. Então, essa é a origem aí do nome, né? Compostela. E Santiago é o nome do apóstolo. Então, quando ele viu, ele seguiu essas estrelas até onde estava os restos, né, o corpo ali do apóstolo Tiago. A descoberta do túmulo, né, depois disso, né, do Pelaio ali, descobriu-se o túmulo, e o bispo Teodomiro de Iria Flávia, é o nome dele, identificou os restos, né, e confirmou ali que realmente era o discípulo de Jesus, né, no antigo cemitério romano. Isso transformou essa cidade no terceiro maior destino de peregrinação cristã que a gente tem hoje na atualidade. Ele vem depois de Roma e Jerusalém. Então, Santiago hoje é um grande ponto realmente de peregrinação das pessoas, né, dessa parte mais espiritual aí. A catedral, ela é o coração do caminho. Sempre que a gente pensa em chegar em Santiago, você não pensa em chegar na cidade de Santiago. Você quer chegar na Praça do Obradoiro, que é em frente à Catedral de Santiago, né? E chegando lá, tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o Portal da Glória, que é a entrada original da catedral. Se não me engano, ela fica mais para o fundo. Quando eu cheguei, ela estava fechada. Esse Portal da Glória estava fechado. Porque até alguns pontos que eu vou falar mais à frente, mas algumas partes dela ali, a catedral tinha acabado de ser reformada, mas alguns pontos dela estavam fechados, né? Então, Portal da Glória, a entrada original, né, foi esculpida no século XII pelo mestre Mateu. É uma obra-prima medieval, isso é interessante. Os peregrinos costumam tocar o pilar onde a mão do artista, né? Hoje esse local está protegido, como agradecimento pela jornada. Você consegue encaixar a mão certinha ali, né? E abraçar a estátua de Santiago no altar-mor é o ritual emocionante após a chegada. Faz parte do ritual após a missa do peregrino. Esse aqui é o Portal da Glória, né? Ele é muito bonito, né? Eu falei, tá fechado, né? Tem uma porta de madeira aqui gigantesca, é muito bonito realmente. Né? O Botafumeiro, que a gente pode falar que é um espetáculo da fé. É um incensário gigante de 1,60 m, ou seja, é gigante, tem a minha altura, né? Com 50 quilos, ou seja, é bem pesado. E era usado antigamente para purificar o ar dos peregrinos cansados. Hoje, ele é acionado em missas especiais, como a missa do peregrino às 12 horas. E ver o seu voo pela nave da catedral é de tirar o fôlego. Aqui é interessante a gente conversar, porque eu não vi o Botafumeiro, ele estava sendo reformado, ele estava uns 4 meses sendo reformado. Então, eu cheguei dia 20 de maio,
ele ficou pronto mais ou menos dia 15, 20 de junho, ou seja, um mês à frente ali. Então, eu já vi na internet, já vi até ao vivo ali, pela câmera que fica na catedral, você consegue ver. É muito bonito, realmente é uma cerimônia muito interessante. Para o Botafumeiro ele funcionar, ele custa, se não me engano, 400 ou 600 euros, é uma coisa assim. Então, as pessoas pagam, né, contribuem ali para ter esse espetáculo lá. Só que, assim, o que a gente viu lá em Santiago é que tem muitas agências que levam as pessoas para lá. Por exemplo, na onda que eu estava no caminho, tinha mais ou menos 40, 50 coreanos ali. Então, a pessoa vai chegar ali em Santiago e não vai ver o Botafumeiro, então as pessoas acabam contribuindo e tem, tá, esse espetáculo aí do Botafumeiro. Mas, eu falei, eu acabei não vendo, mas pelo que eu vi até nas imagens, nas fotos, é um espetáculo realmente muito interessante. E o outro ponto é que, se a gente for ver, os peregrinos, antigamente, chegavam ali fedendo, né? Cheirando mal, realmente. Então, o incenso ele ajudava a tirar essa nhaca ali que ficava dos peregrinos. Isso aí é a história por baixo clero ali, né? A história mais submundo ali da peregrinação. Realmente, eles falam, principalmente do verão. Até que o pessoal fala que quem chega ali no verão, realmente o cheiro não é dos mais agradáveis, não, justamente por isso, porque os peregrinos vêm suado e acaba cheirando mal, realmente, né? Cansado, quem tá vindo lá de San Jean. E aí, eu, por exemplo, cheguei lá, tava frio, tava até chovendo. Então, assim, eu realmente não senti nada diferente, não. Esse aqui é um incensário, né? Ele é bem gigante. Aqui, os sacerdotes lá, né? Eu não sei como é que eles chamam, os padres, né? Que fazem o balanço dele aqui por toda a parte central, o vão central ali da catedral. Ele é muito bonito, realmente. Aqui, dá para a gente ver, ter noção aí do tamanho dele. Ele é bem grande, olha o naipe da corda aqui, é bem grande mesmo. E aqui, falei, não sei lá, os beneditinos fazendo aqui o balanço dele. Então, eles puxam a corda assim e ele vai balançando assim por toda a catedral. É muito bonito. Na catedral, na igreja de Navarrete, até eu falei no vídeo anterior sobre as igrejas. No Navarrete, ele tem um, só que ele tem mais ou menos. Esse aqui tem os 60, o de Navarrete tem mais ou menos 60 centímetros. E é bem mais leve, né? Mas a estrutura que eles fazem é bem menos, só não precisa de tanta gente. Se não me engano, aqui são 8 que balançam. E Navarrete é bem menos. E é o mesmo sistema, ele fica no centro, ele fica balançando. É muito interessante também o de Navarrete. A missa do peregrino, né, é celebrada diariamente e é o momento em que se anunciam os nomes dos peregrinos que chegaram, com base nas credenciais carimbadas. No final, muitos choram ao ouvir o hino Utreia, cantado em várias línguas. É uma cerimônia bem interessante. Então, o que acontece? Quando você tem um ponto ali que você já pode fazer o seu cadastro, você recebe até um QR Code. E quando você chega na oficina, eles verificam ali o QR Code, te entregam a compostela e depois eles vão na noite, na missa do peregrino, se você chegar até, se não me engano, meio-dia ou 2 horas, a missa da noite aí fala que é sua, tá? Porque aí lá eles leem lá, tantos peregrinos do Brasil, tantos peregrinos de tal país, do México, dos Estados Unidos, e é bem interessante isso aí mesmo, você consegue ter noção de quantos do seu país estão ali nessa missa do peregrino, ou que chegaram em Santiago naquele dia. É bem emocionante isso daí. Então, aqui, né, onde é feita a missa, né, aqui é a parte interna. Esse aqui é onde fica o padre, o bispo ali, que reza, né, a missa. Então, quando eu cheguei, se não me engano, era um bispo, um padre ali que era da igreja e mais ou menos uns 8 padres, assim. Tinham 2 padres, um mexicano e o outro, se não me engano, era francês, não lembro direito. Mas um eu lembro que era mexicano, que tinha feito o caminho desde San Jean. Então, ele chegou, até uma parte da missa ali foi ele que fez. É bem interessante. Né? Então, é muito lindo. Essa parte aqui, tem a simbologia aqui de Santiago, é muito bonito. A estátua do apóstolo fica bem aqui atrás. Assim. É lindo, lindo, lindo. É uma igreja muito bonita. Eu coloco assim, ela e a de Burgos eu achei uma das mais bonitas aí do caminho. É realmente belíssima essa igreja. Os rituais pós-caminho, né? Que aí é queimar as roupas usadas, que isso aí, mais ou menos na Idade Média, eles faziam muito isso. Quando chegavam ali, eles seguiam até Finisterre e faziam essa queima das roupas aí. Eu não encontrei nada falando da queima das roupas em Santiago. Aqui até ele fala, aqui foi uma pesquisa que eu fiz, o pessoal deixa parte do equipamento no Monte do Gozo. O Monte do Gozo é mais ou menos 5 quilômetros antes de chegar em Santiago. É a primeira vez que você avista a catedral.
deixavam no Monte do Gozo e quando passava no aeroporto de Lavacola, eles lavavam a bunda, que Lavacola é mais ou menos isso, né? Eles tomavam banho para chegar em Santiago não tão fedidos quanto ao longo do tempo. Lembra que isso aí é a Idade Média, né? E comer uma torta de Santiago. Essa aqui é interessante também. Uma torta bem gostosa, ela vem com a Cruz de Santiago ali em cima. É um doce de amêndoa com o símbolo da Cruz de Santiago, é uma tradição deliciosa. Experimente na Casa Moura ou Pastelaria Mercedes. Eu não lembro onde é que eu comi, mas a gente comeu lá, é bem, bem gostoso mesmo. E aqui é o ritual, esse aqui é meu amigo Ranulfo, né? A gente foi lá em Finisterre, o pessoal hoje não queima mais, né? Até por questões higiênicas, questões de sei lá, tem muito mato aqui, causar um incêndio, alguma coisa assim, né? Então o pessoal pendura nessa grade aqui. Aí, com o passar do tempo, o pessoal ali do farol, eles tiram e se for alguma coisa boa, para doação, alguma coisa assim. Mas o pessoal pendura aqui o seu material ali como se fosse uma despedida, né? Aquele material que te acompanhou ali durante toda a caminhada, você coloca aqui, ó, muito tênis, é bem interessante. O arquivo de peregrinos, né? Que a gente tem aí no escritório de peregrinos, na rua Carretas. Você pode pegar a sua Compostela. Eu fiz um vídeo aqui sobre a Compostela. Tá? Você fez o caminho por motivos espirituais, receberá também o certificado de distância. Hoje em dia não é tão assim. Tá? Você paga ali de 2 a 3 euros, você recebe o certificado de distância. Só que aí o certificado, se não me engano, é 770 quilômetros, alguma coisa assim. Tá? Aí você recebe sua Compostela e o seu certificado. É bem interessante. É uma lembrança que a gente tem do caminho de que você realmente fez o caminho de Santiago. Outros segredos do caminho, né, que a gente tem. Subir ao telhado da catedral são visitas guiadas que permitem explorar as vistas panorâmicas das torres. Isso é bem interessante. Como eu falei, eu fiz só 2 dias, então eu não pude visitar os telhados. O João e o Adelmo, eles foram. E até mandaram algumas fotos, é bem interessante, bem bonito mesmo. Você vê a catedral por cima, uma vista bem interessante. Parece aqueles filmes, geralmente filme francês, né? Filme europeu geralmente tem isso. Filme francês, principalmente, o pessoal andando em cima de telhado ali desses locais grandes, né? Esses museus, igrejas grandes, você sempre tem essa caminhada lá por cima. É bem normal deles. Mercado de abastos, né, que é ótimo para provar frutos do mar galegos, como polvo-feira, e comprar queijos locais. Isso aqui até tem um vídeo de um cara, eu não lembro o nome dele, que ele mostrou esse mercado aqui realmente. Eu não falei, eu acabei não visitando e a gente não visitou, nem o João, nem o Adelmo visitaram ali. Por isso que eu falo, tem que deixar um tempo para você conhecer Santiago. E o Parque da Alameda, que é o mirante, oferece a melhor foto da catedral ao pôr do sol. Também é interessante de se visitar. Essa aqui é a foto aqui em cima do telhado ali da catedral. É bem interessante, deve ser uma experiência muito bacana. Como eu falei, eu pretendo fazer o caminho de novo e aí pretendo ficar uns 4 dias ali em Santiago para explorar realmente esse lado que eu não tive a oportunidade pelo pouco tempo que eu fiquei. E a sombra do peregrino, tá? Esse aqui é outro ponto interessante também, que é uma sombra, aqui é a sombra do poste de luz aqui. Ele bate aqui, reflete, realmente parece aqui ao fundo um peregrino. E tem um horário, se não me engano, é 10 horas, 11 horas da manhã, que também essa sombra aparece, tá? Então aqui é mais durante o dia, que essa sombra aparece ali. Então é bem interessante. Eu tenho, inclusive, eu comprei um adesivo, né? Eu tenho essa sombra do peregrino no meu carro ali atrás. Né? Então você olha, realmente parece que é um peregrino, mas na verdade é a sombra do poste aqui, né? Dessa estrutura que tem aqui, que a sombra realmente parece um peregrino. E tem várias histórias sobre essa sombra. Todo dia ela aparece. Durante o dia que tem uma época do ano que ela fica bem nítida, é no solstício, aí tem uma lenda aí por trás. É bem interessante. Então, é bem bacana de você ver aqui à noite, né? Eu lembro que a Mariana, ela tirou foto aqui com a sombra do peregrino. Eu falei, é uma das coisas que eu esqueci. Tanto é que depois que eu viajei, eu mandei para ele, galera, vê a sombra do peregrino, aí mandei a foto. Aí eles foram lá ver e realmente é bem bonita essa sombra do peregrino. É um ponto bem interessante aí do caminho de Santiago. Então é isso. Esse é o caminho de Santiago, a cidade de Santiago. Então, se você gostou, né, você pretende fazer aí o seu caminho, reserve um tempinho para você conhecer Santiago de Compostela, uma cidade muito bonita, é interessante você andar ali à noite ali, ela respira um ar assim medieval, é bem bacana ali as arcadas que a gente tem nas estruturas, né? Eu fiquei bem próximo da catedral, estava mais ou menos uns 200 metros da catedral, numa hospedagem Ramos, é bem
muito bom atendimento, a moça lá, espetacular o atendimento dela. Ela e o atendimento lá do Albergue Lazadas, eu coloco ali como nota 1000, ali. Foi um dos melhores atendimentos que eu tive aí durante o Caminho de Santiago, tá bom? Então, é sobre isso. Conheça Santiago, reserve um tempinho para conhecer essa belíssima cidade. Se você quer saber mais sobre o caminho, eu tenho meus 3 e-books aqui. Um e-book geral sobre o Caminho de Santiago, um só sobre as principais cidades e um que eu acabei de fazer, entre peregrinos e santos, que ele fala só sobre as igrejas do Caminho de Santiago. É um e-book espetacular, são quase 80 páginas aí, só 80 não, são 65 páginas, só falando sobre as igrejas e catedrais, a Basílica de Nossa Senhora de La Encina, né, em Ponferrada. Tenho muito prazer de fazer esse e-book sobre as igrejas, tá bom? Um grande abraço a todos e bom caminho!